No Novo Testamento, nós encontramos, na lista de dons espirituais, o dom de profetizar. E, especialmente na carta aos Coríntios, nós encontramos este ponto que eu estou tentando explicar aqui de maneira mais clara. Havia os profetas regulares na igreja de Corinto, pessoas através das quais Deus regularmente falava, mas no capítulo 14 o apóstolo Paulo diz: todos vocês podem profetizar, todos vocês podem aprender uns dos outros e ser edificados. Ou seja, permanece essa qualificação de que Deus tinha os seus profetas, mas ele podia falar através de quem ele quisesse. Mas o meu ponto aqui mais importante é, agora o ponto terceiro, é que a profecia ela envolvia diversos tipos de fala. As pessoas têm a tendência de identificar a profecia apenas com um tipo de fala, que é a predição do futuro. Mas aqui mesmo nós percebemos diversos tipos ou estilos ou gêneros de fala que são chamados de profecia. Por exemplo, está dito aqui, no verso 67, Zacarias profetizou. E aí ele diz, verso 68 e 69, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O que é que tem de profecia, o que é que tem de predição do futuro aqui? Nada, mas é uma profecia. O profeta era o homem da hora, era alguém que interpretava os acontecimentos e as circunstâncias para entender a mão de Deus. E Zacarias aqui, cheio do Espírito Santo, cheio do espírito de profecia, ele interpreta o nascimento do seu filho, João Batista, como sendo o cumprimento daquele plano que Deus havia estabelecido de trazer redenção e salvação ao seu povo. Não é que essa salvação viria através do seu filho, mas ele era o precursor do Messias. Então ele bendiz a Deus por isso. E ele fala inclusive no passado, Deus visitou, redimiu o seu povo e suscitou plena salvação, e isso quando Jesus nem tinha nascido ainda. Mas o profeta estava tão certo daquilo que Deus ia fazer, que ele falava destas coisas no tempo passado, como se já tivesse acontecido. Mas aqui ele está interpretando as circunstâncias. O profeta era o homem de Deus para interpretar a história, os acontecimentos, discernir a mão de Deus no que estava vendo. Você percebe isso muito em Isaías, você percebe muito isso em Jeremias. Eles olhando o levantamento daquelas nações poderosas no Antigo Oriente, hostis que vinham em direção a Israel, eles interpretaram corretamente de que era Deus que estava levantando aquelas nações para punir o seu povo. O profeta Ágabo, no Novo Testamento, o que ele faz? Ele interpreta. As pessoas pensam em Ágabo apenas em termos de profecia predictiva, mas ele entende, ele sabe que Paulo está sendo procurado pelos judeus para matá-lo. Ele sabe que Jerusalém é o foco de resistência de Paulo. Então ele se aproxima de Paulo e diz, você vai ser preso e você vai ser amarrado em Jerusalém. O que não era tão difícil de perceber, porque era lá que havia aquela resistência tão grande ao cristianismo. Era lá a sede dos opositores. E Paulo era o principal pregador. Então, a profecia, ela incluía, primeiro, uma análise da situação e um entendimento dos fatos à luz da vontade de Deus. Não era só prever futuro, mas entender o presente. Mas não era só também entender o presente, era entender o passado, porque em seguida Zacarias faz uma interpretação do Antigo Testamento. Veja o que ele diz, verso 70, ó, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Onde é que Zacarias sabia que os profetas de Israel tinham prometido que Deus haveria de levantar na casa de Davi o Salvador? Resposta, no Antigo Testamento, nas Escrituras de Israel, no livro dos profetas, na lei de Moisés, nos Salmos. Toda aquela literatura que já estava disponível naqueles dias. Então, Zacarias não somente está interpretando o presente, Deus está cumprindo o que prometeu, mas ele também está interpretando o passado, ele está interpretando a Escritura, dizendo, isso é o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Até aqui nada de futuro ainda, né? Você está vendo que o que o profeta, que a profecia, ela era e é, o profeta é aquele que interpreta a vontade de Deus à luz dos acontecimentos e da revelação de Deus, da palavra de Deus. É um homem da hora, por isso que ele exorta, ele edifica, ele instrui, ele adverte.
Aí do verso 71 até 75, ele interpreta os profetas, dizendo que eles haviam prometido, 71, que Deus haveria de libertar dos inimigos e das mãos de todos os que odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Como é que Zacarias sabia que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, o pai da nação judaica, e que essa aliança consistia no uso de misericórdia em trazer da descendência de Abraão aquele que seria o Salvador do mundo? Resposta no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, no livro de Gênesis. O que é que Zacarias está fazendo aqui? Interpretando Escritura. E o que é isso? É profecia. Ele está profetizando. Ele está dizendo, é isso que a Bíblia significa. É isso o sentido da Escritura. É essa a mensagem de Deus. E é interessante que é um profeta explicando as palavras dos profetas, não é? Porque ele diz, isso aqui foi dito pelos antigos profetas. O profeta não é alguém autônomo, não é? Que fala de si mesmo coisas novas. Quase todas as profecias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas constroem em cima de conhecimento anterior, de revelação anterior. Você toma, por exemplo, mais uma vez vou usar o profeta Isaías. O profeta Isaías adverte o povo, dizendo, se vocês não se converterem dos seus caminhos, Deus vai mandar juízo sobre vocês. Era uma coisa nova? Não. Isaías estava simplesmente aplicando o que Deus já tinha dito a Moisés em Deuteronômio 28. A profecia de Isaías, ela se baseia na lei e nas consequências do pacto. A obediência traz a bênção e a desobediência traz a maldição. O profeta, vendo o povo de Israel desobedecer, ele entendeu as circunstâncias e deu a interpretação. Deus vai trazer o juízo. E aí ele anuncia a chegada do reino assírio e babilônico para destruir o povo da aliança que havia desobedecido. O profeta raramente trazia alguma coisa nova. Ele geralmente construía em cima de revelações anteriores e dava a aplicação e o sentido dos acontecimentos para a sua época. Verso 74 e 75, ele continua falando da promessa que Deus havia feito nas Escrituras, de conceder que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. O que é que o profeta fazia? O que é que Zacarias está fazendo como profeta? Primeiro, ele está interpretando as circunstâncias. O nascimento do filho dele significa o início do cumprimento da salvação que Deus havia prometido. Segunda coisa que Zacarias está fazendo, ele está interpretando o Antigo Testamento. Ele está falando aqui dos profetas, ele está falando de Abraão, portanto está se referindo à lei. Mas aí vem também predição do futuro. Verso 76, ele se volta agora para o menino e diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Agora ele traz uma palavra a respeito do futuro daquela criança, dizendo que aquele menino seria um profeta do Altíssimo, um profeta do Deus Todo-Poderoso. E qual seria a tarefa desse profeta? Preceder o Senhor, preparando-lhe o caminho. Não é interessante isso aqui? João Batista nunca fez uma única predição. Ele nunca anunciou o futuro de ninguém, nunca adivinhou o que estava acontecendo na vida de ninguém. Se ele fez isso, não está escrito. Mas ele é profeta. Em que sentido ele era profeta? Porque ele era o porta-voz de Deus para chamar o povo ao arrependimento, chamar a nação de Israel a se arrepender dos seus pecados, converter-se, ser batizados e crer em Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe que esse que é considerado o último profeta, João Batista, ele não produziu, ele não anunciou nada futuro. Mas ele era profeta porque o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Pode ser profecia predictiva, mas a predição é uma parte pequena do trabalho do profeta. É um componente pequeno daquilo que constitui a profecia bíblica. Prova disso é que João Batista também é chamado de profeta, e ele nunca predisse o futuro de ninguém. Mas era um homem que chamava a exortação, ao arrependimento, à mudança de vida, pregava a palavra de Deus. Mas aqui no verso 76, Zacarias está falando do futuro dele. E note que mesmo assim, quando a Bíblia fala do futuro de indivíduos, sempre é relacionado com a história da redenção. Como, por exemplo, mais uma vez, o profeta Ágabo no Novo Testamento, que é o único profeta que fica
que pronuncia o futuro de um indivíduo. Ele diz a Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém. Pega até um cinturão, o cinturão dele amarra as mãos de Paulo. Mas ele estava profetizando a respeito do futuro de um indivíduo cuja atividade estava ligada à história da redenção, aos caminhos de Deus para a implantação do seu reino, a um apóstolo. É muito diferente de profecias individuais que nós vemos acontecendo aí, ou que dizem que acontece, a respeito de com quem eu vou casar, em que cidade você vai morar, em que bairro você vai habitar, a cor do carro que você vai comprar, e que emprego você vai seguir. A profecia bíblica, quando predictiva de futuro de indivíduos, geralmente é porque esses indivíduos estavam relacionados com o plano maior de Deus para realizar a sua redenção. É diferente de essas profecias individuais que a gente vê acontecendo sobre o futuro de A e B, tão comum nos nossos dias. Mas tem mais, profecia envolve mais coisas. Aqui dos 77 a 80, Zacarias já muda o tom e ele anuncia o Evangelho. Ele diz no 76 que o menino iria preceder o Senhor, preparando o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que é que Zacarias está fazendo aqui? Evangelizando, está anunciando as boas notícias, que o Salvador chegou e que com ele chegaria também a luz, a paz e a vida, e o caminho de Deus. É isso que o profeta fazia. Em resumo, profetizar é falar debaixo da inspiração do Espírito Santo, sob a autoridade de Deus, e isso não anula a personalidade do profeta. Deus tinha aqueles canais através dos quais ele falava regularmente, mas ele podia usar quem ele quisesse. E aqui ele está usando Zacarias. A profecia de Zacarias, quando analisada, mostra que ela consiste de diversos tipos de fala. Primeiro, interpretação das circunstâncias, para ver a mão de Deus agindo. Segundo, interpretação das Escrituras, para poder entender o presente e conhecer o passado. Terceiro, envolve anúncio do futuro de indivíduos relacionados com a história da redenção. E quarto, o anúncio da boa nova de que Deus visita o seu povo para salvar.